é ser você, mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho. Seja você, mesmo que seja estranho. Seja você. Bem-vindos ao Deite Onde Vão, podcast onde nós te ensinamos como o minimalismo pode trazer saúde nas suas finanças, no seu relacionamento afetivo e aí no seu lar. E hoje nós temos um convidado muito especial. Nós vamos falar do minimalismo no mundo digital. O que é brand, o que é marketing e o que é conteúdo digital, com um especialista no assunto, José Martinelli. Obrigado. As pessoas, quase ninguém sabe, mas eu sempre tô aqui, né? Nem sempre apareço. Você é nossos bastidores. E você Eu sempre tô ali atrás, ali acompanhando, mas acho que primeiro de tudo eu tenho que parabenizar vocês pelo projeto, porque quando a gente idealiza um espaço assim, a gente quer que ele seja muito bem utilizado, né? Eu falo que a coisa mais triste do mundo é a gente idealizar algo e não ter pessoas para isso, né? O fator humano. E vocês têm dado um show aqui de conteúdo, de assunto. Eu lembro que uma das primeiras questões é: mas será que a gente vai ter assunto para tudo isso? Verdade. E hoje eu vejo assim que hoje tem tanto assunto que tem que se programar para colocar, Verdade. né? Tem tantos convidados potenciais, tem tanta coisa acontecendo que fica difícil até de falar assim, não, essa semana que a gente entrou em algumas datas que precisam ser naquele momento e acaba até deslocando um convidado e outro, Sim. Exato. mas eu só tenho que parabenizar vocês e 3 mulheres gigantes, né, em 3 áreas distintas para um conteúdo tão bom. E eu tenho aprendido muito com vocês. Hoje eu estava mais cedo gravando e eu falei um pouquinho, né, do que eu já aprendi com cada uma de vocês aqui. E o Cássio, que estava aqui comigo nessa mesa, falou para mim, Martinelli, agora até eu, né, preciso ver. São 3, assim, arquiteta, finança, terapeuta. E eu já aprendi muito com as 3. Falei bem rapidinho para ele do que eu aprendi e ele ficou assim, impactado, né? Falei sobre a questão sistêmica, que eu aprendi com a terapeuta. Aprendi sobre luzes, a fita elétrica, Nossa, que eu não sabia que existia. Foi um show aquela fita Né? Aprendi com ela. Para E saber do que nós estamos falando, só assistindo o episódio que vai no ar aí. Verdade. Depois coloca lá, né, no final desse vídeo, esses episódios. E Sim. aprendi muito sobre finanças com a Nath, né? Teve coisas que ela falou aqui que foram ganchos para mim aplicar na minha vida financeira e já colho resultados disso, né? Agora eu quero começar a colher as viagens que ela faz. Nossa, Nath. Bora. Na verdade, a gente começou a viver de uma maneira muito intencional, né? É. Tudo que acontece agora no nosso dia a dia, e a gente tem aquele entendimento, assim, nossa, a gente tem que levar isso pro podcast. Exato. Essa criatura foi jogar futebol com os pais a semana passada no colégio. Falei, a gente tem que levar isso pro podcast. Então, no outro episódio, a gente volta para contar sobre isso, né? A importância da figura paterna e a mãe que é solo, ter que se desdobrar para fazer esse papel. Então, é mais um conteúdo que já está programado aí. E, de acordo com o que nós vamos vivendo as nossas experiências no nosso dia a dia de maneira individual, a gente vai jogando lá no grupo do WhatsApp, que a gente fala bem pouco lá. E aí, a gente tem que levar isso, tem que falar sobre isso é legal. Então, assim, eu acredito que nunca vai faltar assunto. E essa Com era a certeza. nossa maior preocupação, né? Sim. De Eu lembro acabar. que esse foi, acho que, a primeira dúvida levantada lá. Será que a gente vai ter assunto, né? E hoje tem... Eu acho bem interessante que o programa ele foi se desenhando ao longo do tempo, né? E eu vejo que hoje até as trilhas que vocês usam tem muito a ver, tanto a abertura como o fechamento do programa. As trilhas falam muito sobre o que vocês vivenciam aqui dentro, né? Nesses minutos que vocês passam aqui. É muito legal isso. E o que está bem legal é a percepção das pessoas, né? Sim. Que era a segunda preocupação. Será que nós teremos conteúdo e será que falaremos de forma a contribuir com as pessoas? Sim. Porque se não fosse para contribuir não faria sentido, né? Sim. E agora as pessoas nos param à rua, esse evento do futebol. Pessoas vieram parabenizar. Você me convida? Quer Então tá participar? muito legal. A gente já tem uma lista de pessoas para legal. serem convidadas, né?
Isso E é tem legal. E tem até o outro lado que eu vejo no meu lado, que era uma pessoa que não era tão ligada nessa questão das redes sociais, né? Sim. Então, eu comecei a olhar, a aprender a mexer em algumas partes, né? A me colocar na rede social e, principalmente, começar a ter esse olhar de olhar o outro, como ele me enxerga, como que esse mundo aí fora, o que eles estão esperando, né? Qual que é a A mensagem que eu tô mensagem que eu tô passando? passando. Então, me abriu a mente nesse quesito, que era uma coisa que nem passava. Então, isso daí só contribuiu na minha vida, só contribuindo Que também, bacana. né? O Martinelli Vulgo Produção, você tocando nesse assunto, como que você vê hoje o marketing digital, essa questão de posicionamento? Você vai dizendo, nós estamos nos posicionando à medida que os episódios vão acontecendo, as coisas vão acontecendo, vai se desenhando o nosso projeto e nós também vamos nos moldando e nos desenhando, Sim. seguindo um posicionamento. O que seria, então, posicionamento brand? A questão, o maior equívoco das pessoas é entender algumas coisas sobre internet, sobre rede social, que precisa ser corrigido, né? Espero que a gente possa contribuir nesse sentido. Primeiro, achar que a rede social é terra de ninguém, né? Aí vai lá, fala mal, né? Stalkeia, hater, tudo. A internet não é terra de ninguém. Existem leis, né, que cuidam desse espaço ali. Outra coisa que é importante as pessoas entenderem nada nasce pronto. O que nasce grande é monstro. Todo o resto é construído. E a rede social, de verdade, a rede social autêntica, validada, que faz sucesso, é aquela que acontece exatamente como o programa de vocês está acontecendo. É do dia a dia, é da necessidade diária, é daquela linguagem, né? Que nem você falou assim, as pessoas, elas não só querem assistir, como elas querem participar, elas querem fazer parte. Isso é um fator que valida a linguagem que vocês têm usado. Da pessoa não só entender, e vocês tocam em assuntos muito complexos. Imagina, você vai falar de minimalismo, a pessoa já enrosca na palavra, né? Aí vocês fazem isso com tanta leveza que a pessoa começa a entender que menos é mais. Eu gostei do exemplo da Carol usado esses dias, menos dívida, mais paz, né? Menos isso, mais... Porque vai validando o que vocês pregam aqui dentro. Uma segunda coisa que é preciso entender sobre rede social é que a verdade é que sustenta o sucesso de qualquer coisa que eu coloque na rede social, na internet. Quando vocês começam a fazer o programa, se vocês tivessem criado personagens, se viesse para essa mesa aqui, não a Nath, né, mas uma personagem, não a Grazi, mas uma personagem construída para isso, não viesse a Carol, viesse outro personagem, isso ia durar muito pouco. Mas como vocês vêm de verdade para essa mesa aqui, né, conversam, colocam dúvidas reais, isso se conecta com as pessoas que estão assistindo, né? A mãe que está assistindo, né, a empreendedora que está assistindo, até os homens que estão assistindo, eles, por mais que sejam de um gênero diferente, eles vão se identificar. Quando vocês falaram aqui das brusinhas, né? Quando vocês tocarem muito tema aqui, eu levei aquilo para casa, porque apesar de ser homem, eu sou casado com uma mulher. Sim. Né? Eu tenho uma filha mulher. Então, muitas das coisas que vocês falaram, é legal que ela não tem uma faixa etária exclusiva, ela não tem um gênero exclusivo, mas são assuntos que tocam a vida comum de todo mundo, né? Então, a rede social é uma projeção da minha vida real. Criar personagens é um grande erro, né? Hoje, quando senta nessa mesa, eu vejo as mulheres reais sentando aqui. Por isso, eu acredito muito no crescimento e isso vai sendo validado com o tempo. A constância disso vai construindo aquilo que as pessoas assistem o tempo todo, né? Até porque se a gente tivesse vindo, né, com essa personagem, aí sim, o conteúdo já teria acabado. Sim. Porque é muito difícil. O que é primordial na rede social hoje? E eu pude experimentar isso na prática, né? É a consistência, aquela constância, né? Diária ali. Quando eu tive o diagnóstico, eu me afastei. E agora, em 2024, a sensação que eu tive e o retorno também disso tudo, por eu fazer atendimento online, hoje 100% do meu faturamento vem do Instagram. Então, em 2024, quando eu retornei,
a sensação era que eu estava começando do zero, De novo. tudo de novo. Aqueles 3 anos que eu já tinha feito ficou para trás, porque eu fiquei 6 meses afastada. Então, quando você não tem essa constância e trazer mesmo aquilo que faz parte da nossa essência, né, para o público. É isso que é o mais importante, é isso que faz o negócio ficar sustentável. Então, quando você fica muito preocupado com a cor da parede que está no fundo do stories que você está fazendo, se a sua unha está arrumada ou não, se você está de coquinho, se você está de cabelo escovado, você não consegue manter uma constância ali. E é por isso que muita gente desiste. Exato. E essa constância, na verdade, ela esbarra em algumas coisas, né? A pessoa deixa de ser constante porque ela quer um resultado mais rápido do que o próprio mundo digital tem para oferecer. E por outro lado também, aquela constância e a verdade que existe de não ser um personagem, ela vai construindo aos poucos, mas de forma muito sólida. É a consistência, né? Eu falo que a rede e aí social... é o posicionamento. a rede social ela é feita de constância e consistência. Sim. O conteúdo precisa Outra ter. coisa que eu aprendi também é a vulnerabilidade. Ela também traz essa Sim, conexão, né? sim. Ela também traz isso, eu acho, humanizar, né? Vocês trouxeram aqui a Kelly, né? O momento em que ela descobriu a rede social e que ela começou a crescer na rede social foi quando ela expôs uma vulnerabilidade dela. Verdade. Né? Ela falou disso. Muitas pessoas você vai encontrar aí que crescem assustadoramente, principalmente Instagram, né? Hoje são mais de 93 milhões de contas só no Brasil. E eles cresceram, essas contas aí, elas representam hoje 5, 6% desse percentual. Eles crescem quando eles põem uma dor, uma fraqueza, uma dificuldade. O Carlinhos Maia, que é uma das maiores contas hoje, a nível de engajamento e tudo, ele começou a mostrar a vida. Ele queria mostrar uma vida antes, que ele não tinha, e não deu certo. Aí ele falou, não, a partir de hoje eu vou mostrar exatamente o que eu vivo. E começou a mostrar a vila. Começou a mostrar as pessoas da vida real, que ele encontrava na cidade e tudo. E foi isso que fez, né, esse giro na vida É o que dele. a Brené Brown chama do poder da vulnerabilidade. Exato. Eu tive ontem numa palestra com o Gil, é um grande player do mercado, e ele estava falando com a gente. Vocês lembram do lago na mansão do Neymar? Aquilo foi proposital, porque Neymar só se engaja na rede social com polêmica, problema e polícia. Uhum. Então esse lago não foi nem vendido, esse lago foi doado ali para trazer uma polêmica, um problema e uma polícia. Falou, nenhuma polícia vai atuar ninguém, gente, de chapinha e maquiagem. Repara, o policial estava maquiado de cabelo chapado. Então tudo foi construído e a gente não consegue ter noção da dimensão que isso gera, né? Exato. A forma como você usa a vulnerabilidade, a superação, a inspiração para você crescer e gerar engajamento. Só que o imediatismo é que está fazendo com que as pessoas desistam. Sim. As pessoas me pagam, na verdade o termo branding, né? Ele é uma das minhas especialidades, mas as pessoas me pagam para falar de coisas que elas não precisariam pagar se elas olhassem, assistissem rede social. Porque o tempo todo a gente fica ali passando o feed, né? Mas ninguém aprendeu com isso. Na verdade, o branding, ele vai ensinar exatamente o que você vê todos os dias, se deixar 24 horas por dia ali na tua frente. Mas você não observa, né? Eu falo que é o ver e não enxergar. Não enxerga. E a imagem qual que é a diferença entre Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar? Né? Além dos milhões de dólares e tudo mais, a grande diferença entre eles é que o Neymar tem um branding, um posicionamento muito maior que os outros dois juntos. Né? Então, eu costumo dizer assim, ele é talentosíssimo tanto quanto os outros dois. Só que o Cristiano Ronaldo, para mim, se eu fosse classificar, é um exemplo de disciplina. Ele não é exemplo de talento. Ele não tem a mesma habilidade do Messi ou do Neymar. Mas ele é um cara extremamente disciplinado, obstinado e construiu a carreira dele em cima disso. Um posicionamento. A gente pega o Messi, é um talento nato. Né? Mas tudo que o Messi tem foi o futebol que entregou pelo futebol que ele joga. E o Neymar, ele conciliou
talento, né, natural. Todos os três eles trabalham com o que a gente chama e conhece no campo de neurociência, que é a parte de work memory. Então, eles têm um cérebro preparado para desenvolver o que eles desenvolvem dentro de campo. E a grande diferença entre os três é o branding do Neymar. Neymar, ele é uma figura comercial muito vendável. Quando o PSG compra o Neymar, ele paga os milhões que pagou, não pelo futebol, mas pela quantidade, né? 30 e tantas marcas que vão com o Neymar para a França. Então, quando o Al Hilal compra o Neymar e leva lá para a Arábia, ele está comprando, não é só um jogador, ele está comprando um hall de marcas, de imprensa, de luzes, de holofotes que vão para aquele campeonato. O Neymar ficou 1 ano ou mais sem jogar, lesionado. Imagina quantas pessoas estavam assistindo o jogo que ele retorna para o futebol. E nem fez assim tantas coisas, porque ele volta com muita cautela. Ele já não tem mais 20 aninhos, né? Mas tudo que ele atrai vira dinheiro. E é isso que o branding faz com empresa, com pessoas, né? E essa é a grande diferença entre brand, publicidade e marketing. O branding é o poder de atração. O branding seria essa caneca aqui. Não é a propaganda da caneca chegar para mim, é eu procurar a caneca para comprar, entendeu? Eu desejar a caneca, é eu querer a caneca. Aí você já começa a identificar produtos que têm a procura, né? Não é a pessoa que recebe aquilo maçante, né? Ali falando para comprar, ofertando e tal. É a pessoa que vai atrás. Então, marcas como Ferrari, você não vê comercial na TV. No entanto, quando o cara faz os primeiros milhões dele, o sonho dele é comprar uma Ferrari. É objeto de desejo. E aí tem um branding, um posicionamento muito forte. Então, as cores, a forma que é escrito, a forma que é divulgado e tudo é muito diferente. Você não vê Rolex com propaganda em qualquer lugar. Você não vê Land Rover com propaganda em qualquer lugar. A propaganda é uma publicidade, é aquilo que eu quero fazer chegar até o consumidor, né? E o marketing é o desenvolvimento disso. Quando a gente vai explicar o branding é não só criar uma imagem, como gerir essa imagem e transformar isso em algo poderoso. Então é pegar uma marca... objeto de desejo. Exato. Pegar uma marca e fazer daquilo uma pessoa. E pegar uma pessoa e transformar numa marca. O Neymar hoje não é um jogador. O Neymar é uma marca, né? Da mesma forma, existem produtos que não são produtos. Eles quase são uma pessoa. Coca-Cola. Eu explico isso de forma muito fácil até. Eu falo assim, você chega na farmácia e você vai comprar aquele negocinho azulzinho que tem algodãozinho. Cotonete. Não é cotonete. Aquilo lá é Hastes. bastonete, hastes flexíveis. Entendeu? Cotonete é a marca. Só que cotonete na nossa cabeça é uma pessoa. É igual requeijão catupiry. Exatamente. Até os potinhos de margarina viram Tupperware. Então, essa construção é feita a partir do brand. É fazer aquilo ficar tão forte que até o meu concorrente leva o meu nome. Para resumir, seria você encontrar meios de contar a mesma história de várias formas diferentes, fazendo com que essas histórias gerem o desejo de consumo. Também. Na Tem verdade, a questão também dos 5 sentidos, né? Que o brand usa também para atrair essas pessoas. o branding, na verdade, é a forma mais completa que nós conhecemos de gerar compra, venda e tudo mais. As pessoas falavam há muitos anos atrás, sempre se falou muito do marketing político, da publicidade e tudo mais, mas quando eles entendem que o branding é muito além disso, imagine, quando eu falo de publicidade e propaganda, quando eu falo de marketing, eu estou falando de 3 princípios da criação de um produto, de uma marca e tudo mais. Estou falando de 3. Quando eu falo de branding, eu estou falando de 7 princípios anteriores a isso. É bem complexo. Então, você constituir um branding completo, você vai passar por 10 passos. A publicidade, propaganda e marketing, ele vem do 7º em diante. Então, imagina, você deixou para trás 7. A chance de dar certo e de dar errado está dentro desses 3. Pode dar muito certo e ser bem sucedido, como pode dar muito errado.
Mas o branding não. Você aplicou os 10, só tem como dar certo, não tem como dar errado. Você consegue abrir os 10, assim, quais são, pelo menos? Eu tenho no material meu aqui, deixa eu ver se eu consigo buscar aqui, só para pegar. Mas pode ir conversando enquanto eu vou abrindo aqui. Deixa eu A pegar. gente, quem faz ao vivo, né? Nós não programamos, nem planejamos nada disso. Nossa, Aqui, minha ó, cabeça eu tinha acabado de enviar, porque eu tenho um cliente lá em Pernambuco. E eu enviei para ele agora, recente. Que é interessante a gente saber isso. Aqui. Aqui. Vamos lá. 10 princípios do branding, né? O branding seria a criação, a gestão e a manutenção de uma imagem, né? Então ele entra dentro do branding, a gente vai ter ponto de contato, percepção, rede social, diferenciais, atendimento ao cliente e fidelização. Quando eu falo de iPhone, eu lembro que você falou aqui esses dias atrás aqui. Depois que você compra, você nunca mais troca. Então, o branding aplicado dentro do iPhone ali, da marca, ela trabalha todos esses pontos aqui. Isso aqui é só o início, né? A gente tem lá os 5 P's, que é propósito, posicionamento, personalidade, percepção e promoção. Aí passam por 10 passos a construção de qualquer branding, né? Então, primeiro passo, um briefing, mas é um briefing diferente do que é aplicado no marketing, porque o briefing do marketing fala só do produto. O briefing aplicado no branding fala de você, que é o idealizador do produto, do serviço. Eu tenho essa pergunta, eu vou te fazer. Pode ser agora? Pode, Ou pode. continuar? É porque, assim, principalmente no nosso caso, né? Sim. Enquanto podcast. podcast e enquanto empresas individuais. No primeiro momento, o que a gente mais precisa ter é clareza do nosso propósito. Uhum. Aí, a nossa empresa vai ser meio que a mesma coisa. O propósito da empresa e o nosso propósito vai ser meio Sim. a mesma coisa. Em determinado momento, isso precisa se desvincular, é necessário, isso é natural, isso não precisa acontecer. Vou explicar de forma bem rápida. Imagina que a gente faça um círculo aqui e coloque tudo que você vê de propósito dentro do que você faz. Aí eu faço um outro círculo e peço para a Grazi colocar tudo que é propósito dela. E para a Nath a mesma coisa. Algumas coisas vão coincidir. Sim. Esses pontos de intersecção é o ponto onde vocês vão estar aqui. Uhum. O que não se conectar é pessoal. Então, dentro do que se conectar, o podcast fica responsável. Aquilo que não se conectar, eu vou trabalhar de forma individual, né, pessoal, na minha rede, da minha forma e tudo mais. E isso vai gerar o crescimento. Entendeu? Precisamos Porque fazer isso. a questão da missão, visão e propósito de uma empresa, gente, ela vai muito além do que um quadro pregado na parede. É isso que eu vou falar Ela aqui. precisa estar diariamente na nossa comunicação. Você está lendo meu papel aqui? Não. Porque eu vou falar disso aqui, exatamente porque, assim, muita gente fez exatamente isso. Ele achou bonita, aquela placa bonita, Sim. né? Geralmente de vidro, com letras douradas, missão, visão, valores. Mas olha só para você ver, o segundo passo é ter um objetivo bem definido. E isso passa tanto pela empresa quanto por você. Terceiro passo é aprender a construir o storytelling das duas coisas, né? E aí tem toda aquela técnica de desenvolvimento do storytelling. Se eu pedisse agora, né, Carol, constrói agora um storytelling contando a história da Carol para mim. Apesar de parecer simples e fácil, porque eu vou contar a minha história. Uhum. Tem gente que não vai contar. E você precisa recorrer à jornada do herói também. Exatamente. Né? Senão não vai Exatamente. fazer sentido. Porque daí aí perde o Precisa sentido. precisa ser intencional, embora seja real. Exatamente. É porque não é contar. Precisa ter um a história. resultado, né? Precisa trazer Uma alguma frequência, coisa, né? Eu penso assim, ó, esse contar essa história precisa ser com intencionalidade do que eu tô querendo provocar na vida do outro Isso. quando eu conto a minha história. E precisa gerar um resultado Sim. também. Sim. Tanto para ele quanto para você. Storytelling que não gera resultado para as duas partes não é storytelling. E ele é importante porque todo mundo gosta de contar história. Desde a época da minha avózinha Sim, que sentava sim. lá, né?
e contava As várias noites do fogão histórias. de lenha, É. sentado na taipa do fogão. É isso mesmo. Ó. O quarto passo seria a proposta de valor, aquilo que você acrescenta ali, que os outros não têm, né? Agora vem missão, visão e valores, porque as pessoas colocam lá e eu tirei essa prova com vários clientes meus. Ah, que quadro bonito e tal. O que significa? Não sei, foi o pessoal do marketing da empresa que fez. É isso que eu ia falar. Na maioria Entendeu? das vezes Sim. o CEO da empresa nem sabe o que está escrito lá. E aí, ó, só para você ver que interessante. Missão, por que existimos? Tem que estar lá. Né? Visão, onde nós queremos chegar. E valores, quais princípios direcionam essa empresa. Aí, geralmente, tá tudo bonitinho. Palavras lindas lá. Mas não tem nada a ver com aquilo Com a ali. prática. Né? Vamos fazer Né? uma prova real aqui Vamos. ao vivo? Quais os princípios dirige essa Então empresa? vamos lá, vamos fazer do podcast. Por que o podcast existe? A missão. Levar conhecimento de forma aplicável às pessoas. Vamos lá, para Grazi. Onde queremos chegar? É ajudar as pessoas, né? Chegar no ponto de passar um conhecimento para chegar muitas pessoas a saberem sobre vários assuntos, né? Legal. Tornar esse conhecimento generalista, né? Generalista, sim. Valores, Nath. Quais os princípios que direcionam o podcast? Martinelli, eu acho que o maior princípio que direciona o podcast é que a verdade ela não é absoluta. Muito bom. Esses tinham que estar na placa, entendeu? Só que às vezes a gente vai passar por empresas que a gente vê uma placa linda, palavras muito bonitas, muito bem colocadas, colocam tudo diagramado, tudo certinho e tal. Se você perguntar para o dono, não tem nada a ver com o que ele construiu, Com a o que primeira ele pedra, crê, com né, aquilo de que ele verdade. Tem que acredita. ter uma comunicação, né? Você está falando que tudo tem que comunicar e Porque tem que ser assim, uma coisa só. se o cara do marketing da empresa foi quem idealizou a placa, o que ele sabe de fato da empresa? A menos que ele seja também o dono e ele saiba exatamente o que ele está colocando lá na porta da empresa, Por isso que esse só um brief gasto. tem que ser bem formulado para Exato. ter todo. E precisa contar as duas histórias, né? Tanto da pessoa quanto da empresa. Sim. Porque no momento em que alguém entra na empresa, essa pessoa que entra, ela tem que saber da boca de todo mundo Aham. quais são os valores, o propósito e a missão daquela empresa, Sim. se ele se adequa ou não. Porque muitas vezes as pessoas entram, não se adequam e às vezes ficam, né? Exato. E aí aquilo vai se Aí é que tá o perdendo. problema. E do que você estava falando sobre futebol, né? Que meu menino gosta muito. E gira muito o assunto sobre isso, que é o Cristiano Ronaldo e o Neymar. E ele fala, mãe, eu quero jogar igual o Neymar. Uhum. Mas eu quero ser a pessoa do Cristiano Ronaldo, porque eu Sim. friso muito isso. Então, quer dizer, de uma certa forma, esse posicionamento dele não é bacana Disciplinado, na vida né? real. Por que com eu defini o Cristiano Ronaldo como um cara de posicionamento? Ele não faz tatuagem para poder doar sangue. Ele é um cara que não sai na mídia. Ele é aquele cara que na entrevista coletiva tira a Coca-Cola e bota água mineral, entendeu? Então, são coisas que ele decidiu fazer e ser, que não são mentira, aquilo é de fato ele. Tem até uma entrevista de uma jornalista esportiva, e ela estava de férias num resort e tal, e ela soube que o Cristiano Ronaldo também estava lá. E é um resort muito chique e tal. Aí um amigo dela, que é assessor do Cristiano, aí falou para ela, se quiser eu consigo para você uma foto. Ela falou, nossa, meu menino é muito fã e tal, vou ficar muito feliz se você conseguir e tudo. Ele falou, só que não pode ser nesse período, entre 7 e 11 da manhã, acho que é algo assim, porque nesse momento ele está treinando. Ela falou, não, mas está fora de temporada, eles estão de férias. Ele falou, não, mesmo de férias, ele joga sozinho. Ele reserva o campo do resort aqui e ele fica de 7 às 11, treinando falta e tudo, nas férias. Quando o pessoal volta, que vai para a pré-temporada, ele já está anos-luz na frente. Aquecido. De condicionamento físico e tudo. E ele aplica um negócio que é a questão da repetição. Ele não é bom simplesmente porque ele nasceu com talento. Ele é bom porque ele insiste disciplinado. constantemente, muito disciplinado, né?
Outra coisa que as pessoas não entendem, é melhor ter na equipe um cara obstinado, disciplinado, do que ter um talentoso preguiçoso. Olá, vocês estão acompanhando o primeiro bloco falando sobre minimalismo no mundo digital? Martinelli está passando várias dicas muito interessantes para a gente. Se vocês quiserem, continuem acompanhando a gente no próximo bloco. Não perca na quinta-feira, às 19 horas. É preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera pela gente. Cada passo que dermos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite sempre se tornará dia, e o brilho que o sol irradia há de sempre me iluminar. Quebro as algemas neste meu lamento, se renasço a cada momento, meu destino na